Eu vou falar com vocês agora, rapidamente, sobre os tipos de fraudes que existem, de modo geral, né, em alimentos, que é uma questão razoavelmente recente. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Bom, quais são os tipos de fraude no mundo dos alimentos? A gente tem a primeira fraude, uma das mais antigas, inclusive se vocês forem pesquisar, uma das fraudes que inicialmente apareceu foi a diluição de vinho, é a fraude de diluição, quando a gente utiliza um líquido de menor valor dentro de um outro líquido de maior valor. É muito comum encontrar fraudes de vinho, de uísque e outras bebidas alcoólicas. Então, essa é uma categoria de fraude bastante importante. A segunda categoria é a categoria de substituição, onde a gente usa ingredientes de menor valor do que aqueles que normalmente deveriam estar presentes naquele produto. Ela é parecida com a fraude de diluição, mas a fraude de diluição ela é tão grande que ela tem um capítulo próprio, vamos dizer assim. Mas essas duas fraudes, elas funcionam através da substituição de um ingrediente de maior valor por algum ingrediente de menor valor. Depois a gente tem uma fraude chamada de encobrimento, que é quando a gente oculta um ingrediente ou um produto de qualidade inferior. Ou seja, eu tenho um produto que era para ser, por exemplo, em carnes, eu tenho um produto que era para ser uma linguiça de pernil, e eu encubro isso dizendo que ela é uma linguiça toscana, tipo toscana, que tem um padrão de identidade e qualidade diferente da linguiça de pernil. Essa é uma fraude de encobrimento. Depois nós temos a fraude de rotulagem errada, que pode, inclusive, estar ligada à fraude de encobrimento. A gente tem, por exemplo, alegações falsas na rotulagem. Um exemplo bem claro que a gente tem nisso, recentemente, inclusive, eu peguei uma questão dessas, é quando a gente tem bebida de algo. Então, eu peguei um chá de tangerina, e era um chá de frutas, e dizia chá de frutas e tangerina. E, na verdade, não existia tangerina, suco de tangerina nenhum naquele chá. Se você for pensar, só tinha aroma de tangerina. Se você for pensar, é uma rotulagem errada, é só uma falha, mas também está categorizada dentro de fraude. Depois a gente tem um aprimoramento não aprovado. O que é isso? É a gente usar um ingrediente não conhecido ou não aprovado para melhorar alguma característica daquele meu alimento. Um caso muito clássico que nós temos disso é o Sudan Red, que é um vermelho artificial usado para tinta de sapato e outros produtos não alimentícios, que foi encontrado em páprica, principalmente no Reino Unido, derivado de importações de alguns países asiáticos. Então, foi usado esse corante vermelho para intensificar a cor da páprica de uma forma não aprovada. Era um ingrediente não conhecido naquele produto, e isso torna o combate à fraude, de uma certa forma, um pouco mais difícil, porque você tem que imaginar que tipo de ingrediente pode estar lá. Depois a gente tem a falsificação pura e simples, uma empresa que rouba a marca, a receita, o processo ou qualquer outro atributo de um alimento que é de uma outra empresa, é uma falsificação. Então, por exemplo, eu já estive numa palestra falando sobre fraudes com um professor da Universidade de Bolonha, e esse professor, a Itália trata a questão de pizza italiana, comida italiana, queijo italiano como uma falsificação, porque você diz que aquele alimento é de uma determinada origem, mas de fato ele não foi produzido na Itália. Então existe um combate do governo italiano ao uso dessa palavra italiano para que ele não seja incorreto. E, por fim, a gente tem o último tipo de fraude, que é, basicamente, a venda de produtos no mercado negro ou roubo, né? Então, temos produtos não declarados que são vendidos, produtos que não entraram nos planos de produção, cargas roubadas, cargas derrubadas, cargas desviadas, que são vendidas no mercado negro. Então, essas são os 7 principais tipos de fraude que, hoje em dia, a gente lida em alimentos.